E a Bíblia diz o seguinte, então Samuel tomou o vaso, o chifre do azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a amar. Meu amado irmão, não tem coisa melhor do que quando o Espírito Santo de Deus, ele toma a nossa vida. Amém. A Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito Santo se apoderou de Davi. E a partir do momento que o Espírito Santo se apoderou de Davi, Davi jamais foi a mesma pessoa. E o mesmo vale para mim e para você. A partir do momento que Deus, ele toma parte da sua vida, ele começa a cuidar da sua vida, a sua vida muda. Aquelas pessoas que não te enxergavam, aquelas pessoas que sequer achavam que você existiu, que não te tratavam bem, por causa do Espírito Santo de Deus atuando e agindo na sua vida, eles têm que reconhecer e saber que há um Deus de Israel e que Deus te chamou e quer te usar. Fala, Deus. E ao mesmo tempo, o versículo 14 de 1 Samuel 16 diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Meu amado irmão, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul, a vida de Saul foi uma decadência total. Ele foi de erro em erro, até que ele chegasse vamos dizer assim, ao seu final, à sua morte. Meu amado irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Não extingas o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o dia que o Espírito Santo de Deus sair da sua vida, saiba que você caminha para a destruição. Você caminha não apenas para a morte física, mas você caminha também para o pior, a morte espiritual. E a Bíblia diz então que Davi, ele foi ungido. Agora, ao mesmo tempo que Davi foi ungido, a Bíblia fala que quando o Espírito Santo saiu de Saul, o Senhor permitiu que um espírito mau, que vinha da parte de Deus, começasse a trabalhar, a atrapalhar a vida de Saul. E a Bíblia diz que como o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Davi, Davi, ele foi escolhido para ser levado perante o rei, mas só que Davi, ele foi escolhido para expulsar demônio. Porque se existia um espírito mau na vida de Saul e ele tinha que tocar para sair daquele espírito, o que Davi, ele foi chamado nada mais nada menos foi para ficar expulsando o demônio, ou seja, o espírito que estava atormentando a Saul. Meu amado irmão, será que isso é uma coisa fácil? Eu não sei, mas eu não sei qual é a sua experiência, mas eu vou falar uma coisa para você. Você já expulsou um demônio? Só Jesus. Aleluia. Vou falar uma coisa para vocês. Nesse momento, é exatamente no momento como esse que você se depara na frente de uma pessoa endemoniada que você fala: pai, eu deveria orar mais. Pai, eu deveria jejuar mais. Pai, eu deveria levar a sua casa e as coisas de Deus mais a sério. Porque naquela hora o seu terno não tem importância, o seu carro não tem importância, o seu status não tem importância, o seu título de pastor não tem importância. E a Bíblia diz que Davi, ele desempenhou aquela tarefa muito bem, ao ponto dele sair então da corte. E a Bíblia fala então que Davi, ele volta para a casa de seu pai. E quando Davi, ele volta para continuar cuidando da casa das ovelhas que estavam a cuidar de seu pai, a Bíblia diz que os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca no termo de Damim. Nesse momento, meus amados irmãos, os filisteus, eles começaram a fazer uma guerra contra o povo de Israel. Só que nesse momento aparece um personagem bastante conhecido, que nós sabemos, que é Golias. E Golias ele é introduzido dessa maneira. Versículo 4, 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Os estudiosos colocam, alguns mais, alguns menos, mas que isso está entre 2,90 metros e 3,10 de altura. O Shaquille O'Neal tem quanto? 2,27? Você imagina aí mais alguns 50, 40 centímetros a mais
do que o Shaquille e você vai ter que lutar com um rapaz, com um homem desse. Não era apenas um homem, a Bíblia fala que ele era um guerreiro. Primeiro, meu amado irmão, se você encontra um homem de 2,90 metros ou de 3 metros, ainda que ele não seja guerreiro, eu não quero lutar contra ele, não. Ele não precisa nem ser guerreiro, eu não quero. Agora, falar que esse homem ainda é treinado na arte da guerra, com todo esse tamanho, com todo esse porte, você consegue imaginar isso? Depois, versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestiu uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, o que dá aproximadamente 57 quilos. Meu amado irmão, a história e a teologia diz que Davi nessa época ele devia ter entre 16 e 17 anos. Ele provavelmente devia pesar isso. Só uma armadura, uma arma de guerra do Golias era o peso de Davi. Versículo 6, e trazia grebas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. A Bíblia diz então que Golias, os filisteus, eles tiveram uma estratégia de guerra extremamente inteligente. É bem possível que os filisteus estivessem em menor número que os israelitas, mas eles tinham um gigante. Então eles falaram o seguinte: não, nós não precisamos lutar os seus soldados contra os nossos. Escolha um homem, o melhor aí dentre os seus soldados, o homem mais valente, o mais nobre, que nós vamos escolher o nosso guerreiro, o nosso campeão, e não precisa morrer muita gente não. Para que morrer muita gente? Se o nosso soldado ganhar, vocês vão nos servir. Se o seu soldado ganhar, nós iremos se servir. Meu amado irmão, você acredita nessa história? Será? Será que realmente quando Golias perdesse, eles iam entregar? Nós sabemos pela história que eles não se entregaram. Uma aplicação que eu gostaria de falar, contar e dizer para a sua vida. Meu amado irmão, cuidado com a conversa do inimigo. É falácia. Cuidado com o que ele fala. Não, isso vai acontecer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Os nossos inimigos, eles não têm compromisso com a palavra. Não quer dizer que eles vão ser fiéis, que eles vão cumprir. E isso foi exatamente o que aconteceu. Eles não cumpriram. Mas o mais interessante é que no versículo 11, diz o seguinte: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O rei de Israel estava com medo, todo o povo de Israel estava com medo. Tinha um homem de 3 metros gritando lá, falando: quem vai vir lutar comigo? Se você for alguns versículos à frente, você vai ver que Golias, ele se levantou por um período de 40 dias. E a Bíblia diz que ele ia pela manhã e pela tarde, ou seja, 2 vezes, desafiar o povo de Israel e afrontar o povo de Deus. Se ele ia 2 vezes por dia num período de 40 dias, Golias ele fez 80 afrontas contra Deus e contra o povo de Israel. Ele fez 80. Porque se ele levantava 2 vezes por dia num período de 40 dias, 80 vezes ele afrontou a Deus.